Quarta-feira, 4 de dezembro de 2024. Sejam muito bem-vindos a mais este dia. O super abraço de hoje vai para a pequena Pietra Liberato. Hoje é o dia do batizado dela. Nós falamos, inclusive, aqui no podcast do nascimento desta garotinha. Então, recebe oração já há muito tempo. Deus abençoe este dia muito especial. Este podcast é um oferecimento. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. Para a mesa da sua família, sempre o melhor. Liz Roupas e Lingeries, uma experiência única de conforto e bem-estar para o mundo do feminino. Agora no Shopping Catuaí. Mais informações dos nossos colaboradores na descrição deste podcast. O evangelho de hoje é como o sol nascente. É sempre o mesmo sol, todos os dias, que anima a vida e torna as plantas férteis. O maior perigo é a rotina. A rotina mata o evangelho e apaga o sol da vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Deus, preparai os nossos corações com a força da vossa graça, para que ao chegar o Cristo, vosso Filho, nos encontre digno do banquete da vida eterna e Ele mesmo nos sirva o alimento celeste. Amém. Mateus capítulo 15, versículos de 29 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto do Evangelho de hoje se refere às profecias de Isaías para o tempo messiânico. Isaías capítulo 35. Só uma comunidade curada e liberta dos seus males pode ser convidada para a festa messiânica, antecipada no sinal do pão, distribuído abundantemente a todos. No Evangelho de Mateus, o monte é o lugar da revelação de Deus, tanto através da palavra como através de gestos de ajuda. Aqui Jesus realiza o que prometeu no trecho das bem-aventuranças. Os pobres, os aflitos, os famintos encontram consolação e saciedade. Ele tem compaixão das pessoas que o seguem há 3 dias e que esgotaram seus suprimentos de comida. Esta compaixão é frequentemente atribuída a Jesus no Evangelho de Mateus, que o apresenta como Messias misericordioso. É uma emoção interna e visceral, um sentimento profundo e intenso que impulsiona Jesus a ajudar o seu povo através da missão dos 12, das curas, da multiplicação dos pães. A fome e a pobreza são más, e Jesus ordena aos seus discípulos que a combatam.
dizendo-lhes com fatos concretos a direção a seguir. Ele começou, seus discípulos devem completar a sua obra. Se a ação dos cristãos não destrói os males que atormentam a vida do homem, não segue a Cristo. Jesus recita a bênção do pão, ato próprio do chefe de família, que assim reconhece Deus como doador dos bens para o sustento do homem. A sequência de verbos receber, abençoar, partir, dar, constitui a natureza das bênçãos judaicas e alude sim à última ceia. Os cristãos que participam da ceia do Senhor ou que releem o milagre da multiplicação dos pães são chamados a partir o pão e a própria vida aos outros com Jesus. O cristão saciado de Cristo oferecerá a todos a abundância dos bens recebidos: paz, felicidade, amizade com Deus e com os irmãos. A benevolência material e espiritual estabelece o reino de Deus aqui na terra. Hoje a igreja celebra São João Damasceno. Ele nasceu no ano 675 na Síria, em Damasco, por isso Damasceno. Nesta época os muçulmanos ocupavam uma região e também a Palestina, e eram relativamente respeitosos com a religião cristã. Seu pai era funcionário da califa e, pelo seu prestígio, chegou a ser eleito prefeito da cidade. João, educado no catolicismo, ajudou o pai e teve a oportunidade de um ótimo futuro, tanto social como economicamente. Renunciou, porém, a tudo. Distribuiu seus bens aos pobres e, aos 25 anos, se fez monge no convento de São Sabas, próximo a Jerusalém. Desde então se dedicou à vida do claustro, ao silêncio, aos estudos e à atividade literária. Quase nunca saía do mosteiro. Sua humildade e caridade levaram a que fosse venerado como santo ainda em vida. Porém, a importância de João foi ainda além. Seus escritos recapitulam 5 séculos de história da Igreja e antecipa novas diretrizes que se desenvolveriam na Idade Média. A sua obra mais conhecida, A Fonte da Ciência, tenta uma exposição sistemática do dogma católico, incluindo noções filosóficas e um desenvolvimento histórico originais. Por isso ele foi comparado no Oriente a São Tomás de Aquino, o maior teólogo católico do Ocidente. Os escritos de João incluem quase todos os setores da doutrina cristã, como a teologia dogmática, apologética, cética. De particular importância são a sua defesa sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a sua maternidade divina, sua virgindade perpétua e a sua assunção ao céu em corpo e alma, ou seja, temas que somente séculos depois teriam definição mais clara para a Igreja. Dizem que um de seus livros, defendendo o culto das imagens contra os iconoclastas, orações sobre as sagradas imagens, teria levado à sua prisão e decepamento da mão direita, para que não pudesse escrever mais. Nesta mesma noite, Nossa Senhora lhe teria aparecido e curado milagrosamente. Porém, não é certo, se essa versão é de fato verdadeira. O fato é que ele morreu no mosteiro de São Sabas, no dia 4 de dezembro de 749. Foi proclamado em 1890 doutor da Igreja. Rezemos. São João Damasceno, que escolhestes o opróbrio de Cristo, as riquezas da Arábia, e uma vida de maus tratos, as delícias do pecado. Intercedei a Deus para que nós, neste mundo muitas vezes hostil a Ele, tenhamos a coragem e a perseverança de jamais abandonar a verdadeira fé, defendê-la, praticá-la, sempre unidos fortemente a Maria, de modo que a humildade e a caridade das nossas vidas se tornem caminho de salvação para nós e para o próximo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Encerremos o nosso programa com o refrão do Salmo 22 da liturgia de hoje. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Uma boa quarta-feira para você e até amanhã.